Especial Eleições 2024. Jovem Pan e portal SP Rio Mais. A Jovem Pan, São José dos Campos e o portal de notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Jovem Pan, e comigo na bancada estão Giovana Bubniak, também da Jovem Pan, e o Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. Hoje recebemos o candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PSTU, Toninho Ferreira. Ele é advogado e também o atual presidente municipal do partido. Foi presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos por 2 vezes. Concorreu à Prefeitura nas eleições de 2008 e também de 2016. Também foi candidato a deputado federal e também a governador. As entrevistas terão duração de 30 minutos e o assunto aqui serão os desafios para a nova prefeitura a partir de 2025. E na entrevista de hoje, nossa hora começa a contar já a partir de agora, durante 30 minutos. Toninho, seja bem-vindo aqui a essa sabatina da Rádio Jovem Pan, também da SP Rio Mais. A primeira pergunta é: qual a sua motivação para ser prefeito de São José dos Campos e também qual é o principal problema da cidade que você vai buscar resolver, eventualmente, assumindo a prefeitura? Seja bem-vindo. Bom dia Clemente, bom dia Giovana, bom dia Gabriel, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, porque vocês sabem que eu não tenho tempo de TV, o chamado tempo gratuito eu não tenho de TV, eu não fui convidado para um debate, pelo menos, e eu espero ser convidado para os outros. Então eu fico extremamente... Por que tu não tem horário de TV? Eu não tenho horário de TV porque eu não tenho o número de deputados que é necessário. Esse é o critério para ter horário de TV, então nós temos que usar das redes sociais. Que então, é da lei eleitoral mesmo. A lei eleitoral. Eles vão nos impedindo, por exemplo, tudo que aparece novo tem muita dificuldade. Porque qualquer ideia nova que surgir tem que ter pelo menos 5 deputados. Ou seja, precisa fazer alguma coligação para poder estar nesse horário eleitoral gratuito. Nós não temos, então esse espaço é muito importante para a gente. E as redes sociais, a gente chama a população a nos seguir nas redes sociais e tal, tanto a minha como dos outros candidatos. Olha, a minha motivação é muito grande. Eu tenho um olhar diferente da forma de administrar. Por exemplo, eu acho que é preciso a gente ver as questões sociais, principalmente. Uma prefeitura deve servir para isso, para aqueles que mais precisam. Então, é isso que a gente quer fazer, desde os bairros irregulares que existe, a população mais pobre. Nesse momento, por exemplo, tem um conjunto habitacional que não tem gás, as pessoas não têm como cozinhar, que é lá o CDHU da Zona Norte. A Defensoria entrou com a liminar, ganhou a liminar, mas até agora eles não religaram. E você sabe que numa vida moderna, por exemplo, não dá para ir buscar lenha no mato e não se deve fazer esse tipo de coisa. Nem pode, né? Nem pode. Senão vai ser crime ambiental. Nós tivemos na porta da prefeitura para que, pelo menos, a prefeitura oferecesse alimentação de imediato. Nem isso a prefeitura fez. Disse que não podia fazer, pode fazer. Dá para fazer. Tem contrato com muita gente, dá para acrescentar algumas marmitas, eles não fizeram. Agora, uma das questões é essa, a questão social. Nós precisamos atender a questão social. Aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que mais precisam da prefeitura. Por isso, a nossa proposta é abrir, inclusive, restaurantes populares em bairros. Não há esse itinerário, mas que tenha restaurante popular. O Bom Prato, por exemplo, pode estar nos bairros, em regiões maiores. Nós queremos abrir um hospital geriátrico, a população está ficando mais idosa, é preciso ter uma atenção diferente, é preciso olhar para aqueles que estão acamados, cuidar dos cuidadores, é preciso cuidar também dos cuidadores, que o cuidador precisa ser bem cuidado, não só aquele que é acamado. E nós precisamos, Clemente, nesse momento, ter um olhar duro, com vontade na questão ambiental. Não dá para ser mais. Vocês estão vendo as queimadas que estão acontecendo por esse Brasil afora. Segundo o Carlos Nobre, de 95% a 97% dessas queimadas é incêndio criminoso. Nós não podemos aceitar um tipo de coisa dessa, porque isso aqui depende da humanidade. Pode ser que a humanidade, se continuar na situação que nós estamos vivendo, a humanidade pode acabar. O planeta não, esse vai ficar aí. Mas a vida na Terra pode acabar, isso estão dizendo os cientistas, ou seja, nós podemos chegar num ponto de não retorno. Agora, a prefeitura pode ajudar muito nisso? Pode, desde fiscalização, grande fiscalização, punição àqueles que estão fazendo esse tipo de coisa e ter política pública para que a gente possa melhorar essa questão do clima.
Por exemplo, isso vai ajudar na saúde. Hoje as doenças que estão acontecendo, doença respiratória demais. Muita doença respiratória. Se você for na UBS agora, qualquer pronto-socorro, vai ver o número de pessoas que estão lá com doença respiratória. Porque é muita poluição. Essa situação que nós estamos vivendo. E nós queremos ajudar nisso. Uma das propostas, inclusive, acho que nós vamos entrar aqui, é a questão da tarifa zero, para a gente diminuir o número de carros da rua. Isso é possível fazer. Então é isso que me motiva. Ou seja, pode ser um sonho grande para a gente permanecer com a humanidade. Nós queremos que a humanidade continue. Esse é um sonho grande. Uma prefeitura pode fazer muito? Pode fazer muito. Isso me motiva. Essas queimadas também, Tony, é bom que se fale, que não é de hoje, né? São até meio cultural no país. Agora, existe aquela queimada que, infelizmente, independe da vontade do homem, entre aspas, e aquela queimada que é realmente provocada. E já vem isso, inclusive, é meio que cultural no país. Como é que você avalia isso, Toninho? Eu acho que é criminal mesmo. É criminoso mesmo, né? Isso que está fazendo. O Carlos Nobre diz isso e ele tem razão. Aliás, ele é uma sumidade no assunto, conhece do assunto. E eu fico absurdado, como diria o Jânio Quadros, quando eu vejo a Marina Silva num programa de televisão fazendo denúncia. Ué, ela é ministra, ela é governo, ela pode agir, ela tem que agir. Ela pode falar, não, o Pantanal pode acabar. Não tem que denunciar, tem que fazer. Tem que ir atrás, tem que prender quem está fazendo esse tipo de coisa. E geralmente são os fazendeiros. São grandes fazendeiros que fazem esse tipo de coisa. Eu vim do interior. Eu nasci em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E já faz tempo que eu nasci. Você é de onde? Eu sou de uma cidade chamada Guaranésia. Guaranésia. Sul de Minas, né? É sudoeste de Minas. Tá. Região de Poços de Caldas. Ali. Sei. Minas Gerais tem duas cidades importantes, Belo Horizonte e Guaranésia. Nem sempre nessa mesma ordem, né? Nessa mesma ordem. Mas você vê, lá tinha muita cana e se queimava canavial. Isso foi uma luta da justiça, dos promotores, para não queimar o canavial, porque era mais fácil de colher a cana se tivesse queimado. Isso acabou. Agora tem gente colocando, de novo, fogo no canavial, porque é mais fácil para poder colher a cana. Eu acho que isso, se é criminoso, tem que ser condenado. E é isso que a gente tem assistido. Olha, ou a gente tem um olhar para isso, para a qualidade de vida, ou a gente vai ficar numa situação muito difícil, que nós estamos chegando nesse ponto de não retorno. Não é possível isso que nós estamos vivendo atualmente. E aqui em São José dos Campos, por exemplo, o que nós podemos fazer? Uma delas é não deixar mexer no banhado. O banhado é um pulmão da cidade. Tinha um traçado de uma avenida no passado, que era o traçado ia passar no banhado. Isso já recuaram, eu ouvi umas entrevistas aí que já recuaram desse traçado, ainda bem, embora que o banhado está sendo todo invadido ali no entorno dele, mas nós precisamos evitar esse traçado dessa avenida ali. Não deve passar, eu creio que não vai passar. E tem uma outra questão que é o próprio Parque da Cidade. O Parque da Cidade, que é um pulmão da cidade também. E se fala em privatizar. Como vai privatizar? Como vai fazer uma roda gigante? Por que uma hípica? Por que ter Não pode ser, o Parque da Cidade não pode ser, tem que ser preservado e tem que ser preservado enquanto um pulmão da cidade também. Uma outra questão, que é, por exemplo, aquele terreno das vaquinhas, que aqui perto de vocês conhece bem o terreno das vaquinhas. Segundo, vocês têm um projeto para colocar mais milhares de pessoas morando ali. Esse negócio não dá certo. Isso foi aprovado já também, né? Já foi aprovado, mas pode ser desaprovado. Depende. Porque eu acho que é muito temeroso aumentar muito a população desse entorno aqui. Acho temeroso. É preciso pensar na qualidade do clima. Nós precisamos pensar. Nós vivemos entre duas serras. Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Isso aqui, a dispersão é muito difícil. E já tem muita poluição, desde a Petrobras e a própria Dutra. A Dutra joga nos rios da cidade 7 toneladas só de fuligem por dia. É uma coisa maluca, é muito grande, então não pode ter... Então precisamos cuidar dessa situação. Gabriel. Bom, candidato, queria te perguntar, o senhor na sua campanha, né, defende um caminho socialista. É fato que esse termo assusta muita gente e ganhou diferentes conotações nos últimos anos, especialmente com essa polarização toda que a gente viu nas eleições de 2018, por exemplo. Eu queria perguntar, o seu plano de governo é radical? Explica isso para a gente, para o pessoal que está vendo em casa, o que seria, na sua visão, uma São José socialista? Olha, Gabriel, a primeira coisa é o seguinte, radical é ir na raiz do problema. Nós queremos ir na raiz do problema, para poder resolver. Isso é ser radical. Agora, radical, no sentido que eles falam por aí, radical para mim é o desemprego, a fome,
A miséria é radical, a falta de casa, a prostituição infantil, isso é radical. E é isso que nós queremos mudar. Isso que nós queremos mudar. Eu sou socialista, eu comecei a militar para o socialismo, pelas causas sociais e pelo socialismo, desde 1979. Eu tinha 19 anos de idade, quando chego de Minas Gerais. Chego em Minas Gerais em 77, 79 começo a minha militância e vou lutar aí contra a ditadura militar, e vou lutar pela anistia política e tal, esse ambiente que nós vivemos naquela época. E eu me torno socialista, porque eu acho que esse tem que ser o futuro da humanidade. Por exemplo, essa questão das queimadas que nós estamos falando, isso é o que é? Essa ganância, esse buscar o lucro da forma que está se buscando, dessa maneira, não dá. São os grandes capitalistas, são aqueles que poucos, e fica na mão de poucos. Por exemplo, o trabalho é socializado. A forma de trabalhar, todo mundo trabalha. Aquele que se apodera são poucos. Então, isso é privado. O lucro é para poucos. Por exemplo, não pode ser que nós vivemos numa humanidade onde 1% da sociedade detém 50% da riqueza. E para quê? E para quê? Então, isso nós não podemos aceitar. Isso é essa luta que nós queremos fazer. Por exemplo, quando se diz, bom, vocês, os socialistas, querem tornar todo mundo miserável? Não, pelo contrário, nós queremos transformar todo mundo que tem a condição de viver e não ficar na mão de um punhadinho. Aliás, eu dizia ontem, numa outra entrevista, que, como diria Vitor Hugo, o paraíso dos ricos é feito pelo inferno dos pobres. Enquanto as pessoas vivem miseravelmente, tem gente vivendo vida nababesca que nem precisa disso, nem se sabe. Essa luta é desenfreada pelo lucro. Por exemplo, na mineração, o que acontece? O Brasil hoje só vende commodities. O Brasil só vende commodities. Ou a soja, e aí por isso vem as queimadas, a mineração, o ferro bruto, o ferro in natura, para depois importar o aço, e nós estamos vivendo uma desindustrialização. Então, nesse sentido que nós somos socialistas, nós queremos mudar isso, para que todo mundo possa viver bem. Agora, nada tem a ver, e muitas vezes vem, isso você tem razão, Gabriel, vem dizer o seguinte, não, mas a Venezuela é socialista, a Venezuela é capitalista, é uma ditadura, não tem nada a ver. A Coreia do Norte é capitalista, é uma ditadura, não tem nada a ver. Assim como Hitler era capitalista. Assim como Mussolini era capitalista. Assim como toda a ditadura militar, todos os governos de ditadura militar aqui foram capitalistas. Tudo isso é capitalista. O tipo de socialista que eu defendo ainda não existe no mundo. Que nós queremos fazer. Nós queremos ter uma outra. Agora, evidentemente, eu sei também, Gabriel Clemente e Giovana, que não dá para aplicar o socialismo numa cidade só. Não dá para ser assim. Agora, nós podemos ter uma visão social, isso sim. E é isso que nós queremos fazer, uma visão social. Você falou uma coisa interessante aí sobre os ricos e os miseráveis. Você, como um atuante no PSTU já há muito tempo, como advogado, tendo sido presidente dos sindicatos metalúrgicos, enfim, candidato por diversas vezes, você se considera rico ou miserável? Eu vivo bem. Eu sei que é uma pergunta ruim, mas eu tenho que fazer. Não é ruim, não, ela é boa. Eu nasci numa família muito pobre, são 7 irmãos, minha família toda muito pobre. Eu vim para cá porque na cidade lá não tinha emprego. Sim. Eu fiz até só o ginásio, eu só estudei até o ginásio. Eu vim para cá, tentei estudar, não deu, fui para a GM, trabalhava na GM, depois trabalhando na Embraer, eu só fui estudar, fui me formar, tinha mais de 40 anos de idade, para advogado. E não fiz nem colegial. Eu fiz, na verdade, aquela madureza e tal. Fiz os exames e passei. E quando fui fazer o vestibular, eu falei, eu não vou passar, estou disputando com a juventude. Aí, acabei passando e depois, quando fui para a OAB, passei na primeira vez. Fui fazer a OAB, passei. Que muita gente faz, isso não é nenhum mérito. Acho que isso que se dá. Agora, eu me considero que vivo bem. E defendo o sem-teto por quê? Mas aí entrou a educação, né, Toninho? Entrou a educação, sem dúvida nenhuma. Entrou a educação, tudo isso. Eu tenho um escritório... Buscou seu espaço, né? Eu tenho um escritório conceituado. Sim. Meu escritório é muito procurado, é conceituado. Aliás, se não me falha a memória, sua filha também é advogada, né? Minha filha é advogada. Trabalhista. Minha mulher é advogada. Nós somos... Tem duas que não quiseram seguir a nossa carreira, digamos assim. Foram seguir outras e está correto. Acho que elas... tem que escolher o que deve fazer. Então, por exemplo, eu defendo o sem-teto. Eu já tive gente em outros debates que me falou, bom, você não é sem-teto porque você defende sem-teto. Eu falei, eu preciso ser sem-teto para defender sem-teto? Ao contrário. Ao contrário. Eu defendo sem-teto porque eu vivi de casa de aluguel toda a minha infância e sei do que vive a vida de um sem-teto. E é possível resolver o problema da habitação, e nós queremos resolver o problema da habitação. Veja só que loucura, nós estamos falando dos milionários e da população mais pobre. Se tirou 7 mil pessoas do terreno do Pinheirinho
numa violência que vocês acompanharam, que foi o prefeito Eduardo, na época, que fez isso, que era quem estava na prefeitura, quem era o prefeito, e se tirou para entregar para um, que é o Najinarras, apenas um homem, e que não é dono daquilo, aquilo foi grilado. E eu vou te dizer, se eu ganho eleição aqui, nós tomamos aquele terreno em troca do IPTU, que eles nunca pagaram. Eu conheço isso bem, eu estudei aquele terreno. Vou tomar em troca do IPTU. E é possível, para construir casa popular. Eu vejo, tem uns candidatos aí dizendo que é para dar para empresário. Como assim para empresário? Como vão dar empresa? Empresário não precisa disso. Quem precisa é a população mais pobre. Você veja só como que é a vida aqui, Gabriel. São 24 mil imóveis vazios em São José dos Campos, que não cumprem nenhuma função social. A fila que busca habitação popular são 4 mil. Segundo a prefeitura, eu acho que é mais. Mas são 4 mil. Tem 24 mil imóveis vazios. Nós precisamos fazer a reforma urbana. Pegar esses imóveis e botar gente para morar lá. Para dar vida a esses imóveis. Para não servir porque está servindo hoje. Onde é que são esses imóveis, Toninho? Em São José dos Campos, principalmente no centro. Principalmente no centro. E que muitas vezes não paga imposto. Tem coisa que a prefeitura às vezes derruba. Já derrubou 2 ali. Se você for ver, tem dois imóveis que eles derrubaram. Por quê? Porque serve para outras coisas ali no centro. E tem que servir para moradia, tem que cumprir sua função social. O que eu defendo? Tem que cumprir a função social. A propriedade tem que cumprir a função social. Se não cumprir, pode ser tomada. A Constituição, inclusive, diz isso. E outra coisa que eu acho que está correto é o direito à vida tem que vir antes do direito à propriedade. Isso nós não temos dúvida com relação a isso. Giovana. Candidato, eu vou emendar 2 perguntas numa só. Pergunta fácil, Giovana. De acordo com o PSTU, nenhum político deveria ganhar mais do que um operário ou uma professora. Nesse caso, se eleito, você mudaria o seu salário como prefeito? Outra questão, falando em educação, em professores, o senhor fala em valorização dos profissionais da educação, plano de carreira, salários dignos, programa de capacitação. O que seria para o senhor um salário digno para um professor da nossa cidade? Veja só, Giovana, eu até agradeço essa pergunta. Nós, mesmo não tendo mandato, nós já impedimos o aumento do salário dos professores, dos vereadores por 2 vezes. Vereadores, secretários e prefeitos, por 2 vezes. Porque dava para disputar naquela época, a nível, entrei com essa ação na justiça, ganhamos, tiveram que devolver dinheiro, junto com a população se mobilizando. Olha só, os vereadores vão passar a ganhar agora mais de 19 mil reais. Estavam ganhando 10, essa legislatura ganha 10, vão passar a ganhar mais de 19 mil reais. Tiveram um aumento de 86%. 86%. Sabe qual foi o aumento do salário mínimo? Que é 1.412, é o que é o salário mínimo, 34% nesses 4 anos. E é acima do salário da população no geral, o salário mínimo. Subiu um pouquinho, é muito pouco. E eles querem ganhar 19 mil reais. E digo mais, um vereador, ele além de ser vereador, ele tem a sua profissão, ele não larga a sua profissão. Quem tem imobiliária, quem tem padaria, continua tendo padaria, quem tem farmácia, continua tendo farmácia. Eles continuam tudo tendo a sua profissão. Acho que isso é um escândalo. Esse dinheiro devia ir para a saúde, ir para a educação, ir para outro lugar. Um prefeito também ganha? Acho que não precisa. Porque tem que ser as pessoas têm que se virar. Abaixa o salário de vereador para ver se você vai ter 356 candidatos a vereadores como tem nessa cidade. E não sou só eu que digo isso, não. Meus candidatos que estão comigo a vereadores têm essa posição de ter um salário mais baixo. E mais, não é só que o salário, hein? Celular de graça, gasolina de graça, é tudo de graça. Aí é uma vida fantástica. O que você acha do valor do salário mínimo, Toninho? Muito baixo, sim, muito baixo. Qual, segundo o Diese, qual seria o ideal hoje? Segundo o Diese, R$ 4.900 seria o ideal para poder se viver. E te digo, não melhora isso? Tudo bem, precisa chegar a 4.900. Qual é o motivo de não dar um aumento melhor ao assalariado? Um dos casos mais grave, o porquê que não melhora isso. 43% do orçamento do país, do Brasil, vai para pagar a dívida pública. É dar dinheiro para banqueiro. É isso que se faz. Por isso não tem dinheiro para o resto. E deveria ter direito para o resto. É por isso que eu sou socialista, viu, Gabriel? Nesse sentido, é preciso fazer algo diferente também. É preciso as pessoas viver melhor. 43% vai para pagar a dívida pública. Você falou de professor. Você sabia, Giovana, que no ranking mundial de salário de professor, o Brasil chega a estar ali entre 50 e 60 na sua qualificação? 52º, perde para a Turquia. Os professores da Turquia ganham mais que no Brasil.
Aí fala, mas é na Europa. Quer dizer, porque uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Um pedacinho só na Europa. Mas digamos assim, o resto é na Ásia. E aqui o Chile paga mais. Tem vários países na América Latina que pagam mais para um professor do que paga no Brasil. Acho que deveria ser um salário que fosse decente, o professor gostasse. E não poderia ser como é aqui no Brasil, a chamada categoria A, como é no Estado, ou o professor eventual, como é na Prefeitura. O professor eventual ele não sabe se o ano que vem ele vai continuar dando aula. Eu vim de uma escola pública. E essa foi minha base. E eu tenho o maior orgulho disso. Foi minha base. Na minha escola pública que eu estudava, tinha dentista, doutor Roberto Robilota, me lembro até hoje o nome dele. Não tinha médico, mas tinha uma biomédica, que chamava Ana Maria. E era fantástico. E a escola pode voltar a ser isso. E nós defendemos que seja isso, para que o aluno possa estudar. E o professor ganha bem. Hoje, para você ter uma questão, Giovana, é uma coisa absurda, Gabriel. O professor não pode comer na escola. Ele tem um intervalo de 40 minutos para ele sair correndo e comer um lanche, alguma coisa, para voltar para a sala de aula. Como que um professor? Por que ele não pode comer com o aluno? Qual o problema que tem nisso? Por que não pode ser assim? Veja só, hoje um diretor de escola, Giovana, essa é uma área que eu gosto muito, minhas irmãs são todas professoras. Todas professoras. Um diretor de escola, ele é indicado. É um padrinho que coloca lá, geralmente um vereador, indica o diretor. Esse diretor não tem nenhuma condição de fazer o que ele quer, porque senão o padrinho dele tira ele. É apadrinhado. Nós queremos que seja eleito. Nós queremos que seja eleito, a comunidade escolar eleja um diretor. Por que não? Por que não deve ser assim? Assim como nos bairros, em todo lugar, nós defendemos que tenha o chamado Conselho Popular. Que o Conselho Popular que decida todo o orçamento. Todo orçamento, tudo que for discutido, o Conselho Popular possa decidir. Caso seja eleito Toninho Ferreira, qual a sua opinião sobre a saúde do município que se faria na cidade? A saúde? Isso. Veja só, Clemente, a saúde toda privatizada. A saúde é feita para dar lucro. Hoje, não deveria ser. Saúde não é mercadoria, não deveria ser. Hoje é toda terceirizada. Se ela é terceirizada, ela tem que dar lucro, vai faltar insumo, vai faltar equipamento, vai faltar mão de obra. E a mão de obra mal remunerada. Mal remunerado. Pode ser bom profissional, mas é mal remunerado. E, por exemplo, a forma que eles fazem até de centralização de remédio, tudo. Por que é assim? Porque tem que dar lucro para alguém. Nós voltamos a saúde a ser da prefeitura. Saúde é o principal gargalo dessa cidade. Isso está nas pesquisas, não sou eu que estou dizendo. Está na pesquisa, que é o principal gargalo dessa cidade. Tem gente que espera 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma operação. E ele, às vezes, para fazer uma cirurgia, ele fez os exames. Quando chega a cirurgia, o exame já não vale mais, já venceu. Isso não pode ser. Então, essas coisas, esse tipo de coisa nós temos que acabar. Eu acho que tudo tem a ver com esse negócio de ser terceirizado. Por exemplo, nós queremos montar até um hospital geriátrico, ou ter ala geriátrica nos hospitais. Sabe por quê? Que a população está envelhecendo. Está envelhecendo e precisa ter um cuidado diferente. Então, a saúde, a gente mudaria tudo nesse sentido, assim como mudaria na educação também. As merendeiras são todas terceirizadas, todo feito para lucro. Aliás, de uma forma muito ruim. É muito precarizado o emprego. Muito precarizado. Então, nós mudaríamos isso, da saúde, da educação e tal. Precisa ter funcionário público. Hoje não tem funcionário público. Eu vejo a briga aí. Não, mas o estudo da Previdência dos servidores municipais está quebrando. Evidente, porque não tem desse lado de cá. Vou te dizer uma coisa, Clemente. Olha só, a Previdência é uma das grandes conquistas da humanidade. Isso começou no século XIX. Aí começou com a caixinha dos trabalhadores. Os trabalhadores começaram com a caixinha para enterro, para quando a pessoa ficasse mais idosa. E depois os próprios governantes resolveram que isso aí era bom. Por quê? Porque é uma conquista da humanidade. Uma geração mantém a outra. Aqueles que já trabalharam vão ser mantidos por essa geração que está trabalhando agora. E a outra que virá vai manter essa. É a solidariedade que é o mais bonito sentimento humano. Um dos mais bonitos sentimentos humanos é o sentimento de solidariedade. A solidariedade. Eles querem acabar, estão acabando, para privatizar a Previdência, é o que eles estão fazendo. Então, por que não tem funcionário público? Eu estive ontem na porta do Paço Municipal, fazendo campanha. O que passa de gente ali que é comissionado é uma coisa de doido. A gente estava falando dos vereadores, cada vereador indica 5, 6, 7. Comissionado. Aí não tem dinheiro para fazer. Tem que ter concurso público. Pega esses caras que são comissionados, passa no concurso público, Deveria ser assim. Campanha ontem na porta do Paço Municipal. Porta do Paço Municipal.
Nós temos que ir lá falar, bom, o patrão de vocês hoje é um, pode ser que amanhã seja outro. Dia 1º seja outro. Certo. E é isso que nós queremos fazer. E o tanto de estagiário que tem? Não, bons meninos, bons jovens e tal. Veja só aqui uma coisa, Giovana, olha que maluquice. O funcionário da Urban, que é o gari, e eles não chamam de gari, chamam de ajudante geral, que é justamente para não pagar salário, não ganha um piso paulista. Ganha menos que o piso paulista. Como a prefeitura faz uma coisa dessa? Não pode, não pode. Aí, os meus companheiros aí que são garis, eu tenho orgulho de dizer o seguinte, meu pai trabalhava num caminhão de lixo. Aliás, levava os livros para casa o que ele achava. Eu até dizia, outro dia, Os Miseráveis do Vitor Hugo, quando eu li, eu tinha 14 anos de idade, que meu pai achava e levava os livros, quando ele pegava, ele levava. Era outra forma de recolhimento de lixo, não é como essa. Sim. Então, aquele que se levava. Agora, por que não chama gari? Por que não é aqui? E por que não paga o seu piso paulista? Que eles criaram o piso paulista. É um absurdo. Conversa com qualquer gari aí para você ver. Isso tem que fazer. Os varredores e tal não ganham piso. Então, isso nós temos que mudar. A prefeitura ainda é exemplo. O que eu quero fazer é a prefeitura para aqueles que precisam da prefeitura. Não é a prefeitura, por exemplo. Agora está todo mundo financiando um candidato, hein? Os grandes empresários financiam candidatos agora. Da construção civil, principalmente. Ficam financiando candidatos. E, geralmente, a obra é negociada antes da eleição. Assim, por exemplo, a ponte estaiada foi negociada antes da eleição. Depois deu essa ponte estragada, como se chama aí. Eu acho que você não tem verba do partido. Mas tem verba de empresários ou não? Para tocar sua campanha, que não é barata, né? Nem um centavo, Clemente. Nós não aceitamos. E eles nem nos procuram também. E é bom que não procure, porque eles já sabem como nós somos. Todos os outros candidatos têm verba de empresário. E verba de partido? Nós temos a verba, a chamada verba eleitoral. Que vem para cá, para nós é uma miséria, porque o PSTU pega 3 milhões a nível nacional. Tem que distribuir para o Brasil inteiro. Por exemplo, o PL recebe 800 milhões. O nosso, 3 milhões. Veio uma miséria para cá. Quase nada. Se você me perguntar até quanto, eu nem sei quanto é. Porque é uma coisa que é irrisória. Nem sei. Por exemplo, o PT tem quase 500 milhões dessa verba. Agora, nós não temos verba partidária. A verba partidária nós não temos, eles têm muito. Aliás, teve uma negociação aí do Eduardo com o próprio PSDB, que fez um acordo, a empresa dele fez um acordo, pegou 600 mil do PSDB e depois deixou o PSDB, foi o PL. Isso é que eles fazem. Nós não temos isso, nós não temos dinheiro de empresário, nós não temos dinheiro aí, esse fundo partidário, nós não temos. Por exemplo, se você me perguntar quantos banners, esse Windy Banner você tem, eu tenho um, que eu não sei onde ele está agora, nesse momento. Esses outros que você vê aí, por aí, cada Windy Banner deles custa R$150. Cada um, em média. Nós temos um. Essa que é a diferença. Agora, o que eu quero, o que eu busco, é que o pessoal me siga nas redes sociais. Porque as redes sociais, por enquanto, a gente está tocando ali, que siga a gente nas redes sociais. Nós não temos, já falei aqui, não tem horário eleitoral gratuito, então é quase que uma invisibilidade. Eu não tenho. E eu quero ser convidado para os debates e estar nessas sabatinas como vocês estão fazendo aqui comigo. E qual que é o seu endereço na internet? Toninho Ferreira 16. Isso no Instagram? No Instagram. Toninho Ferreira 16. 16. No Facebook tem que procurar, que eu não me lembro. Gabriel. Candidato, queria aproveitar que o senhor tocou no ponto da ponte estaiada e, assim, mesmo diante de inúmeras críticas, ela está aí, o projeto foi adiante, ela é uma realidade hoje na cidade. Eu queria saber o que você pensa dela, qual a sua avaliação e há algum contorno para a situação? É possível melhorar o trânsito naquela região? Eu acho que é possível e é preciso. Agora, não é com a ponte estaiada. Eu acho que a ponte estaiada não serviu para nada. Ela serviu um cartão postal. Aliás, eu acho feio o viaduto. Eu queria dizer a vocês aqui, como urbanista, eu acho feio o viaduto. O viaduto não é uma coisa bonita. Às vezes é preciso ter, mas ele não é bonito. Isso não pode dizer. Bom, tem exemplos aqui no Brasil. Se você pegar o Minhocão, então, é uma coisa horrível. Eu não acho bonito. Ali eu acho que a saída não pode ser aquela. E se aumentar aqui o número de casas aqui da população aqui no terreno das vaquinhas, vai ficar muito pior. Não sei como vai ser. Mas que a gente espera que não aconteça. Mas ali tem que mudar o traçado, tem que mudar tudo aquilo ali. Aquilo foi feito para dar dinheiro. E eles fizeram aquilo lá. Eu não concordo com aquilo. Acho que não usa, ninguém passa por cima daquele viaduto, é uma coisa absurda. Você faz um viaduto que ninguém passa, as pessoas passam por baixo.
alguma coisa está errada. Qual que é a sua sugestão para o local? Pensando Tem que nessa... pensar, botar engenharia, botar urbanismo, ter urbanismo, tem engenharia, são os técnicos e tal, e discutir com o povo também. Por isso que eu digo com a questão do Conselho Popular, precisa ter o povo na discussão, para a gente ver o que fazer. Candidato, suas considerações finais, nós temos 1 minuto para encerrar a entrevista. Gostaria de falar ainda muitos mais temas, mas não é possível. Eu também gostaria. Seria Passa muito rápido, bom. Valeu a certeza, pena. Não, vale a pena, mas eu fico agradecido, não tenho dúvida nenhuma. Eu só queria pedir aí para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, no dia 6 de outubro, votar 16. Esse é meu número, o número 16, que vote 16. Nos acompanhe nas redes sociais, nos ajude na campanha, aonde a gente estiver, porque eles nos tiraram da televisão, mas eles não nos conseguem tirar das redes sociais e nem das ruas. Nós estamos nas feiras, nas praças, nas avenidas, aonde a gente estiver, procure aí um boletim nosso, um santinho nosso e tal, e nos ajude nessa campanha. Nós queremos mudar a cidade e temos proposta para mudar a cidade. É o que nós queremos fazer. Então, por isso, nos ajude na campanha e no dia 6 de outubro, vote 16. Vote Toninho Ferreira. Muito bem, temos aqui o Toninho Ferreira, do PSTU, candidato a prefeito em São José dos Campos, junto com o Jovem Pan e também com a SP Rio Mais. Obrigado a todos e até a próxima.